Eu não sei se todos estão familiarizados com este assunto do santuário. Eu vou rapidamente, no princípio, passar alguns slides para que todos possam mais ou menos ter uma noção daquilo que vamos falar, para depois então entrarmos diretamente no tema. Eu dei a este título do crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isto é baseado num texto do apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz que nós deveríamos crescer na graça. E eu tenho que vos confessar isto. Não foi há muito tempo que eu me dediquei a ver muito mais perto o que é crescer na graça. É uma preocupação muito grande do apóstolo Pedro, não é só dele, o apóstolo Paulo fala também nisso, mas este é o texto mais claro que está ali, que nós deveríamos crescer na graça. Nós habitualmente sabemos o que é a graça, mas agora este interesse dele em dizer vocês devem crescer na graça. E isto pode nos trazer algumas complicações, sobretudo devido àquilo que nós aprendemos anteriormente. Eu vou dizer que com certeza vocês já nasceram e já entraram na igreja, graças a Deus, numa outra geração, numa compreensão melhor, mas no meu tempo ainda não era assim. E tenho que dizer-vos que foi com alguma dificuldade, ou dizendo melhor, está a ser com alguma dificuldade eu mesmo interiorizar totalmente este tema do crescer na graça. Então vou falar do santuário. Nós aqui temos uma parte do santuário. O santuário tinha este pátio que vocês podem ver aqui, ele estava a porta virada para este. O que é que isso queria dizer? Sabem que naquele tempo havia muita adoração a animais, havia adoração de uma maneira particular ao sol. As pessoas adoravam muito o sol. E então agora nós, quando pomos ali o santuário, quando Deus mandou construir o santuário e dizia que a porta deveria estar virada para este, é de onde nasce o sol. Isto podia gerar alguma confusão, não é? Mas vocês reparem, quando os adoradores entravam na porta, eles estavam de costas voltadas para o sol. Então não havia hipótese de adorarem o sol. Aquilo que Deus faz em relação ao santuário é tão minucioso, tão extraordinário, que se nós quisermos verdadeiramente aprender, nós vamos ser muito beneficiados com isso. Eu costumo fazer este seminário para ser uma coisa mais ou menos bem feita. Eu não digo bem feita, mas mais ou menos bem feita, eu teria que ter pelo menos 10 reuniões. 10 reuniões de 1 hora, que era para depois as pessoas perguntarem. Nós vamos ter aqui 1 hora no total, com perguntas e tudo, se houver tempo para isso. Se vocês quiserem que eu pare um bocadinho antes, para depois alguém fazer perguntas, tudo bem. Eu paro, que não apresentarei tudo. E mesmo assim vou ter que correr. Bom, depois, ele tinha mais ou menos 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Ele diz que tinha 100 côvados de comprimento e 50 de largura. O côvado mais ou menos anda à volta dos 48 e pouco, 48 centímetros. E portanto, nós vemos aqui que seriam, eu pus números redondos, 50 metros de comprimento por 25 de largura. O que é que isto quer dizer? Que se eu traçar, se eu dividir o santuário ao meio, eu fico com o quê? 2 quadrados perfeitos. Eu neste momento estou a fazer para os jovens, alguns jovens que vão fazer a classe de líderes, estou a fazer a especialidade do santuário com eles. E há coisas curiosíssimas aqui. Se eu traçar as diagonais destes 2 quadrados, sabem o que é que eu vou encontrar? Os 2 pontos fulcrais do santuário. Não existem pontos mais importantes que esses no santuário.
é verdade que não existe ali uma única peça do santuário que servisse apenas para embelezar. Tudo tem um significado. Tudo. Mas, entre todos esses significados que existem, os mais importantes são efetivamente estes dois pontos aqui. Quais são esses dois pontos? Um deles é o altar dos holocaustos, que é logo o primeiro móvel que nós encontramos quando entramos no santuário, e depois tem aqui o tabernáculo propriamente dito, que, como vocês sabem, estava dividido em duas partes. Tem aqui uma cortina a dividir. Esta primeira parte, que é a maior, chamava-se o lugar santo, e a segunda parte aqui chamava-se o lugar santíssimo. E dentro desse lugar santíssimo estava aquilo que a palavra de Deus chama a Arca da Aliança. E dentro dessa arca está guardado o que é que vocês sabem? As tábuas da lei. Tinha mais algumas coisas, não é? Como a vara de Arão, uma taça com o maná, mas a verdade, o principal era a lei de Deus. E porquê que é importante? Porque a lei de Deus é como se fosse o centro do trono de Deus. Mas a lei de Deus, se nós olharmos para a lei como 10 regras que estão ali para nós obedecermos, estamos a tornar a lei assim muito pequenina. Estamos a minimizar a lei. A lei representa o caráter de Deus. Quando nós estudamos a lei, nós deveríamos ver o caráter de Deus e não deveríamos descansar enquanto não descobrirmos ali o caráter de Deus. Claro que eu não vou ter tempo para vos falar nisso, só para falar dos 4 mandamentos, dos primeiros 4 mandamentos, são 4 sessões que eu levo. Portanto, não vamos ter a oportunidade, mas queria que vocês soubessem que o mais importante de tudo, e eu até ponho aqui um pouco desta maneira para nós vermos, este era o grande objetivo de Deus para nós hoje. Porque a maneira como eu tenho visto o santuário não é um tratado teológico, porque não é isso que me interessa. O que me interessa é como é que nós podemos pôr o santuário em prática na nossa vida do dia a dia. E então, o que é que simboliza para mim realmente ali a lei de Deus? E aquilo que Deus quer para mim é que eu diariamente consiga analisar o caráter de Deus. O grande objetivo de Deus é esse. É que eu pudesse representar bem a Deus aqui nesta terra. Mas para o representar bem, eu tenho que conhecer bem a Deus. E eu vou dizer-vos em segredo agora, vou falar baixinho. Nós, mesmo como Igreja Adventista, estamos muito longe disto. Muito longe, eu não estou a dizer do caráter de Deus, isso já sabemos que sim. É muito longe de conhecer Deus. E eu quero dizer-vos que mesmo eu, já com 40 anos de ministério, eu ainda não conheço bem a Deus. Todos os dias procuro conhecer um pouco melhor a Deus, mas na realidade ainda não o conheço bem. É que o nosso Deus é um Deus tão grande em amor, tão grande em misericórdia, tão profundo na compaixão e no perdão, que eu ainda não o entendo muito bem. Vamos ver, mas o plano de Deus para a humanidade em pecado era realmente este. E a verdade é que se este ponto aqui é o mais importante e é aquele que Deus verdadeiramente queria que todos nós chegássemos, que todos nós fôssemos bons representantes de Deus aqui nesta terra, e não é só na terra, que eu fosse um bom representante na minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, que eu fosse um bom representante depois na minha igreja, que eu fosse um bom representante de Deus com os meus colegas de trabalho. Este era o grande objetivo de Deus. E posso dizer-vos uma coisa,
Se nós fizéssemos isto, Deus já tinha vindo, Jesus já tinha vindo. Ela tem uma citação que eu não tenho aqui, a Ellen White, ela tem uma citação que ela diz assim: quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente em seu povo, então Jesus virá para buscá-los como seus. O que Deus está à espera não é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, embora isto possa parecer estranho eu estar a dizer isto. O que Deus está à espera é que eu e cada um de nós represente bem o caráter de Cristo. Sabem porquê? Porque se todos nós representarmos bem o caráter de Cristo, o Evangelho vai ser pregado a todo o mundo. Sabem porquê? Porque eu tenho os meus amigos dentro da igreja e fora da igreja. Vocês têm os vossos amigos dentro da igreja e fora da igreja. E se nós vivêssemos realmente como é Deus, a todas as pessoas iam admirar-se de nós e iam perguntar: porquê é que vocês são assim? E nós íamos dizer: porque temos Jesus. Quem é Jesus? E então íamos saber explicar isso muito bem. Já estou a demorar muito e não vou poder depois avançar mais. Bom, mas sobre isto, portanto, este é o grande objetivo de Deus, é nós estudarmos e analisarmos ao detalhe o caráter de Deus para depois nós nos humilharmos. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso ali. Isto quer dizer que a fasquia de Deus para o ser humano é uma fasquia muito elevada. Qual é a fasquia de Deus? É a perfeição. Alguém consegue chegar lá? Este é um assunto muito, muito importante para nós vermos. Eu vou pôr aqui alguns exemplos. Aqueles que são muito, muito fracos, sabem? Esses só conseguem chegar até aqui, nesta fasquia que Deus põe. E como é que eles são considerados? Imperfeitos. Alguns, os fracos, conseguem subir um bocadinho mais e já se nota aqui um bocadinho desta cor azulada que eu pus como se fosse o caráter de Deus, embora haja muita coisa, pronto, que não está parecida ainda com Deus na nossa vida, mas, pronto, já conseguem, em certa medida, mostrar o caráter de Deus. Sabem como é que esses são vistos aos olhos de Deus? Imperfeitos. Bom, mas existem alguns que são aqueles muito consagrados. Aquelas pessoas que verdadeiramente vivem uma vida muito próxima de Deus. Reparem que só se notam ali uns tracinhos vermelhos ainda da nossa humanidade, mas vivem muito perto de Deus. Sabem como é que esses são vistos aos olhos de Deus? Imperfeitos. Imperfeitos. Vou dizer que então, quando nós vemos isto, que mesmo os muito consagrados são imperfeitos aos olhos de Deus, eu pergunto: como é que nós vamos atingir a perfeição? Mas Deus quer a perfeição. O que é que não é a perfeição que nós, como humanos, às vezes proclamamos? É por isso que eu digo ali, o importante é saber como é que Deus quer que eu chegue a essa perfeição. E com certeza vocês hoje, se acreditarem naquilo que eu digo, e garanto-vos que aquilo que eu digo é aquilo que a palavra do Senhor diz, vocês vão ver que a perfeição, afinal, aparentemente, pelo menos, é a coisa mais simples que há. Aparentemente. Eu depois vou entrar um bocadinho nisso. Eu digo ali, não é o importante, é o mais importante. E o que é que vos sugere este sinal que está ali? É a cruz. Não há outra maneira de ser perfeito a não ser através de Jesus. Não existe outra maneira. Vou avançar um pouco mais. Reparem no que diz aqui. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor. Nós também dizemos que Deus é amor, não é? Então Deus quer que as suas criaturas tenham o serviço de amor. E agora reparem no que ela diz.
Serviço que brote de quê? De uma apreciação do seu caráter. Eu só vou conseguir amar como Deus ama se eu conhecer o caráter de Deus. Aqui há tempos, numa igreja, eu disse assim: eu nunca me vi tão pecador como hoje. Nunca. Mas também nunca vi tanto o amor de Deus como eu vejo hoje. Sabem porquê? Porque à medida que eu conheço mais a Deus, eu vou vendo o quão miserável eu sou. Fraco. Até tenho vergonha de ser tão fraco. E digo isso muitas vezes a Deus. Vocês são capazes de pensar assim: fogo, este homem deve ser realmente terrível. Oh, meus amigos, é como vocês quiserem considerar, mas eu vou-vos só dar um exemplo. Eu costumo falar muito sobre a oração de intercessão. Conhecemos muito pouco acerca da oração de intercessão. Mas eu tenho que vos dizer, pela grande graça de Deus, o Senhor já me mostrou muitas coisas sobre a intercessão. E com essa oração de intercessão eu tenho posto à prova Deus muitas vezes e tenho visto que é verdade. Mas agora vou dizer-vos uma coisa que me entristece a mim. Só para vocês verem a minha fraqueza, eu acredito que é igual a todos nós. Apesar de eu saber que é uma coisa que Deus quer do seu povo hoje, é que interceda muito. Se nós compreendermos bem a importância que Deus dá à intercessão, nós estaríamos muito mais tempo a interceder. E eu tenho que dizer, apesar de eu já saber alguma coisa sobre a intercessão, eu não a tenho posto em prática como devia. E isso é uma das minhas fraquezas grandes. E tenho pedido muito perdão a Deus por isso, mas peço a Deus que me ajude a não desistir disso. Mas isso é só para mostrar que mesmo já estando num ministério há tantos anos, eu continuo a ser assim, à vista do Senhor. Mas agora, como é que eu poderei chegar à presença de Deus? É quando eu contemplar o caráter de Deus. Porquê? Porque eu vou ver que Deus é tão santo, tão perfeito e eu tão indigno, que eu vou sentir necessidade do Salvador. A solução está ali para mim. Eu vou sentir necessidade do Salvador. E é isso que Deus quer. Vou avançar mais. Reparem no que ela diz aqui. Se nos entregarmos a Ele e o aceitarmos como nosso Salvador, o que é entregar-se a Cristo? É eu não ter medo de chegar ao pé de Cristo em oração e dizer: Senhor, olha, eu sou miserável. Estás a ver, olha, ainda há momentos refilei com os meus filhos, ou refilei com aquele senhor que eu encontrei na estrada e que se meteu no caminho e que eu buzinei forte. Tu estás a ver a minha miséria, Senhor? Ainda tu me chamaste para te representar. Quando eu me humilho diante de Deus, confessando exatamente toda a minha pequenez, toda a minha indignidade, eu estou a entregar-me a Cristo. E agora reparem, quando nos entregamos a Ele, a Cristo, e o aceitamos como nosso Salvador, reparem no que vem a seguir. Por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, já repararam nisto? Por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, diz, por sua causa sereis considerados justos. Isto devia alegrar-nos muito, não é? E agora reparem, diz, o caráter de Cristo é substituído ao nosso caráter e somos vistos diante de Deus exatamente como se... Vocês estão a ver? Aí somos perfeitos. Estão a ver que a perfeição é simples? Não é a minha perfeição que Deus quer. É eu reconhecer a minha pequenez,
aceitar Cristo como o meu substituto, louvar a Deus por esse Cristo ser o meu substituto, e então a partir daí eu sou considerado perfeito, tenho direito a entrar na presença de Deus. E agora, vocês dizem assim, então, mas a seguir depois eu vou pecar outra vez, vou. Então o que é que eu devia fazer outra vez quando eu pecar? É outra vez entregar-me a Cristo, é eu reconhecer o meu pecado e dizer, Senhor, ainda bem que a salvação depende de Ti, a salvação não depende de mim. Se dependesse de mim, Senhor, eu nunca seria salvo. Sabem o que é que eu estou a fazer com isto? Crescer na graça. Estou a compreender cada vez melhor a graça e estou a fazer da graça a minha razão principal de viver. Então eu estou a crescer. Cada vez que eu erro e cada vez que eu vou ter com Deus a confessar o meu erro e a aceitar a Cristo, eu estou a crescer na graça. Vou avançar um bocadinho mais. O que é que isso quer dizer? Que nós aqui, os muito fracos, os muito consagrados, são todos o quê? Imperfeitos. Mas agora deixem-me fazer isto. Quando reconhecemos a nossa incapacidade e reclamamos a graça, sabem o que é que acontece? Aquilo que nós éramos imperfeitos é coberto pela justiça de Cristo. Estão a entender? E o que é que acontece aqui? Mesmo os muito fracos são perfeitos à vista de Deus. Eu já vos vou mostrar alguns exemplos disto, bíblicos. A perfeição não é eu fazer as coisas todas certinhas. Se fosse isso, nenhum de nós conseguiria chegar lá. Nenhum. Nem aqueles pastores que vocês veem, este homem é um homem de Deus. Qualquer. Somos todos barro. Somos todos muito fracos. Então, a perfeição é eu compreender isto e pôr em prática na minha vida do dia a dia. Quanto mais eu puser em prática, eu melhor vou compreender isto. Estão a ver ali, foi o texto que lemos há bocado, por sua causa seremos considerados justos. O caráter de Cristo é substituído ao nosso. E depois diz, e seremos aceitos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Eu ontem na Igreja do Barreiro apresentei este tema, não este tema, mas apresentei um tema muito relacionado com isto, as coisas estão todas ligadas. Falei sobre o dia da expiação e encontrei lá justamente isto de um rabi que escreveu. Há um site muito interessante, um site judeu, que nós podemos fazer perguntas para lá e são rabis a responder. E então houve uma pessoa que perguntou isso e ele dizia lá justamente isto. A purificação do santuário, aquela que se verificava lá no santuário todos os anos, no tal dia da expiação, não era apenas perdoar os nossos pecados, mas era purificar, era limpar tudo. Desapareceu tudo de lá. É como se nós fôssemos vistos diante de Deus, diz ele, como se nunca tivéssemos pecado. Isto é a perfeição que Deus pede de mim. Não é a minha, é a perfeição de Cristo. Vocês já ouviram muitas vezes a expressão que a única coisa que nós levamos para o céu é o nosso caráter, não é? Mal de nós se levássemos o nosso caráter, o céu ficaria todo manchado. Não é o nosso, é o de Cristo. Como é que isto se passa? Eu aqui nesta terra odeio o pecado. Eu odeio o pecado. O apóstolo Paulo odiava o pecado. Mas ele dizia assim, aquilo que eu quero fazer, não consigo. Aquilo que não quero, é isso que eu faço. Já se passou isso convosco? Raramente, não é? Não, é isso que se passa connosco.
apesar do apóstolo Paulo amar muito a Deus e querer muito ser parecido com Deus, ele não conseguia. É por isso que ele dizia, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A graça de Cristo enche o meu coração. E era assim que nós deveríamos viver também. Eu vou passar só aqui, eu vou avançar porque isto, senão perco muito mais tempo e não vou conseguir, já é 12:07, mas isto é só para dizer que o sistema sacrificial destinava-se a apontar para a morte de Jesus em favor da humanidade, pretendia mostrar que Deus tinha um plano através do qual os pecadores podiam ser perdoados, purificados, que é a total limpeza do pecado, é o sermos vistos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado e aceitos pelo Senhor mediante a sua graça. Havia vários tipos de sacrifícios. Havia um sacrifício que era chamado o sacrifício contínuo ou diário, porque era um sacrifício que se fazia todos os dias, de manhã e de tarde. Era um sacrifício por todo o povo. Todo o povo estava presente naquele sacrifício. O que é que isso queria dizer? Queria dizer várias coisas. Em primeiro lugar, era uma consagração diária da nação a Deus. Em segundo lugar, era uma dependência do sangue do Messias que havia de vir. Em terceiro lugar, a graça redentora de Cristo estava continuamente disponível para redimir o pecador arrependido. Quer dizer, isto é de uma importância tão grande que a graça de Cristo está continuamente disponível. É por isso que se eu errar hoje, eu vou pedir perdão a Deus. Mas se errar na mesma coisa daqui a 1 hora, eu vou outra vez pedir perdão a Deus. E assim sucessivamente. Não é pedir perdão levianamente, mas é eu sentir tristeza profunda no meu coração por voltar a fazer aquilo. Se vocês forem ver bem quando perguntaram a Jesus até quantas vezes é que devemos perdoar o meu irmão, e o Pedro já estava a pensar, bom, vou ser aqui, Jesus vai ficar contente comigo. Até 7, Senhor. E ele diz, não é até 7, até 70 vezes 7. Se o teu irmão pecar, e se vocês forem, creio que é Marcos que fala nisso, se vocês forem a Marcos, se ele pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia. O que é que nós inferimos daí? O que é que nós vamos buscar daí? É que Deus está-me a dizer, eu conheço a tua fraqueza, mas além de conhecer a tua fraqueza, eu conheço o inimigo poderoso que vos leva a cair tantas vezes. Eu conheço isso. Por isso, olha, se tu pecares 7 vezes contra mim no mesmo dia, não te importes. O que eu quero é que tu te levantes. Vem ter comigo. Aceita a minha graça que eu te dou. Isto pode nos parecer um bocado estranho. Há pessoas que me dizem, mas eu assim, e depois sou capaz de tornar isto tão banal que não me importa de pecar, porque eu sei que depois vou ter com Deus a pedir perdão. É justamente o contrário. Se for honesto mesmo, essa busca do perdão, o confessar a minha tristeza, se for honesto, eu vou querer ser parecido com Deus. Eu vou ver o grande amor de Deus, que apesar das minhas constantes quedas, ainda continua a chamar-me, continua a confiar em mim, que eu vou querer dizer assim, Senhor, eu quero ser como tu. Vou ter mais paciência com os outros irmãos, mesmo que eles errem comigo várias vezes. Vocês estão a entender? Mas aqui estamos a crescer na graça. Bom, mas depois havia os sacrifícios individuais. Aqui há uma coisa interessante, são aqueles pecados que mancham o caráter. Vamos supor, eu agora ofendi a qualquer um de vocês, mas ofendi gravemente. Então, eu quando saio da vossa presença, eu vou pensar, eu não devia ter falado daquela maneira. Isto acontece connosco todos, não é? Eu não devia ter dito isto, não devia ter feito aquilo. Quando isto acontece, quando nós lembramos do que fizemos, nós devíamos louvar o Senhor. Sabem porquê?
Isso é o arrependimento que Deus nos está a dar. É o arrependimento que Deus nos está a dar. Então isso é o sinal de que o Espírito Santo está a trabalhar no meu coração. Em vez de eu ficar abatido, de eu ficar lá no fundo do poço, eu deveria agradecer a Deus, porque o Espírito Santo me veio dizer, olha, tu errastes. Isso é o arrependimento. Depois do arrependimento vem outra coisa, é a confissão. Então eu vou confessar a Deus e vou dizer ao Senhor, olha, eu falei muito mal a esta pessoa, que tristeza, Senhor. Apesar de já te conhecer há tanto tempo, ainda estou a fazer estas coisas miseráveis. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Estou a confessar o meu pecado. A confissão, eu não sei se tenho aqui, é um pequeno vídeo para mostrar o que é confissão. Como era? O pecador, quando sabia que tinha feito algo de errado, ele tinha que oferecer um cordeiro. Então ele trazia o cordeiro ao sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro para ver se o cordeiro tinha algum defeito, porque o cordeiro não tinha nenhum defeito, porque representava Cristo. Então agora acontecia uma coisa, o sacerdote saía e o pecador colocava as suas mãos sobre o cordeiro e fazia a confissão de pecados. O que é que isto quer dizer? Que eu, ao colocar as mãos, não te importas ser a minha cordeirinha neste momento, eu, ao colocar as minhas mãos sobre o cordeiro, há uma ligação. Simbolicamente, os pecados que eu confesso, estou a transferi-los para o cordeiro. Se eu estou a transferir os meus pecados para o cordeiro, o que é que isso quer dizer? Que agora eu fiquei sem pecado. Fiquei limpo. E quem é que ficou com o pecado? O cordeiro. Então o cordeiro tem que morrer. Vou apresentar primeiro esta citação. Se não confessarmos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo a nossa iniquidade. Eu gosto desta passagem. Vocês já imaginam que vem alguma coisa mais a seguir, mas eu parei aqui para explicar isto. O que é que quer dizer aborrecer a minha iniquidade? Há uma diferença entre eu aborrecer o meu pecado e eu cometer pecado. Estão a entender? Eu vou dar-vos um exemplo. Eu sinto vergonha de falar mal a outra pessoa. E Deus sabe que o meu desejo é eu nunca responder mal a ninguém. Deus sabe disso. Deus sabe que eu odeio isso. Mas vocês acreditam que eu faço sempre isso? Que eu nunca falo mal a ninguém? Não. Não é verdade. Apesar de eu aborrecer aquilo, às vezes a minha natureza humana, a minha fraqueza humana, num determinado momento leva-me a fazer isso. Não tem mal eu fazer isso. O melhor seria eu não fazer. Mas não tem mal desde que eu a seguir vá ter com Deus a pedir perdão por isso. Eu aqui estou a aborrecer a minha iniquidade. E Deus sabe a sinceridade com que eu faço isso. Estou a falar-vos deste, mas podia falar de muitos outros exemplos. Mas, portanto, se não confessarmos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma, aborrecendo a nossa iniquidade, reparem no que diz agora. Nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. Nós, às vezes, podemos estar a pensar assim. Chegamos ao pé de Deus e dizemos, Senhor, perdoa-me os meus muitos pecados. E pensamos que pedimos perdão. Não pedimos perdão coisa nenhuma. Se Deus estivesse ao meu lado naquele momento e Deus dissesse, perdoa-me os meus muitos pecados, o que é que Deus me ia dizer? Quais pecados é que tu queres que eu te perdoo? Oh, Senhor, tu sabes melhor do que eu, Senhor. Tu conheces a minha vida toda. Mas quais pecados é que tu queres que eu te perdoo? Então a confissão não pode ser só dizer perdoa-me os meus muitos pecados.
Porquê que Deus quer isto? Não é porque Ele não saiba. É porque o Espírito Santo só pode trabalhar no meu coração se eu tiver consciência de quais são as minhas fraquezas. Se eu não tiver consciência disso, eu só me arrependo naquele momento, mas depois esqueci tudo. E então, se eu falar e confessar o meu pecado, o Espírito Santo pode ajudar-me. E se nunca buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos. E depois, então, havia a transferência de pecados. Deixem-me voltar aqui a este assunto para vos dizer isto. Se eu agora vou ter com Deus e não confesso o meu pecado a Jesus, o que é que isso quer dizer? Que eu não transferi o meu pecado para Cristo. Se eu transferi, Cristo tem que ser morto, mas Cristo já morreu por mim. Se eu não transferi, o meu pecado não mantém-se com quem? Comigo. O que é que isso quer dizer? Que eu não posso ter a vida eterna. Porque na vida eterna não pode entrar ninguém que tenha pecado. Vocês estão a ver a importância da confissão? De eu confessar o meu pecado? Eu vou dizer-vos, quem me dera ter conhecido isto na vossa idade. Eu era, de certeza, muito mais feliz. Agora sou, porque realmente descobri tudo isto. É que o eu confessar vai-me dar uma leveza tremenda, mas vai também criar em mim o desejo de ser mais parecido com Jesus. É por isso que a confissão é importante. Mas a transferência de pecados, digo-vos, para a vossa salvação eterna, é o mais importante. Porque no céu não pode entrar ninguém que tenha pecado. E se eu não os transferir para Cristo, quem vai ficar com eles sou eu. Então daí todo o interesse em nós abrirmos o nosso coração com Deus. Vou-vos dar alguns exemplos bíblicos, até das respostas de Deus. Aqui o capítulo 9 de Daniel fala sobre a oração que Daniel fez, uma oração verdadeiramente espetacular. Mas Daniel não estava a ver a resposta de Deus à oração dele. E então, Daniel continuava a orar e não desistia de orar. E o anjo vem ter com Daniel, enviado pelo Senhor, e vai dizer umas palavras a Daniel que eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias para lermos. Daniel 10, 12. Vejam o que é que o anjo disse a Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque reparem bem, desde o primeiro dia, e agora reparem no que diz, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. Reparem no que diz. Desde o primeiro dia que tu começaste a humilhar-te. O que é humilhar diante de Deus? Eu convido-vos vocês, ou logo à tarde, ou amanhã, a lerem a oração de Daniel no capítulo 9. E vocês até podem fazer um exercício ali. A oração, se não estou em erro, tem 18 versículos. 18 ou 19 versículos. Vejam quantos versículos é que Daniel se demora a humilhar-se diante de Deus. E nós todos temos uma noção da grandeza espiritual de Daniel, não é? Mas ele humilha-se diante de Deus. Ele vai confessar os pecados dele, os pecados do povo. É tremenda, tremenda essa oração de Daniel. Mas o anjo agora lhe diz, desde o primeiro dia que tu começaste a humilhar-te diante de Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas orações. O que é que o anjo está aqui a dizer? Nesse primeiro dia que tu começaste a orar,
eu fui enviado pelo Senhor para resolver o teu assunto. Sabem qual era o assunto de Daniel? Tinham chegado já ao final das 70 semanas, dos 70 anos, que o povo de Israel ia ficar no cativeiro. E Deus tinha dito que ao final dos 70 anos o povo ia poder regressar outra vez a Jerusalém. E Daniel sabia que para isso era necessário um decreto do rei. O decreto até já lá podia estar e já lá devia estar, mas o rei não assinava. Tinha dúvidas, porque havia muita gente contra isso. E então, o Daniel, naquele momento, ele não via resposta de Deus. Chegou o final das 70 semanas, Senhor, e eu não vejo resposta de Deus. Vamos ler o outro, perdão? Os 70 anos, 70 anos, 70 semanas em profecia, não é? A profecia fala das 70 semanas. Agora reparem no versículo 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Sabem quem era este anjo Gabriel? Quem é o Gabriel? Não. Jesus é o Miguel, não é? Quem é o anjo Gabriel? O sucessor de Lúcifer. Portanto, um anjo de grande poder. Ele foi enviado para influenciar o rei a assinar. Mas diz que o inimigo, o príncipe do rei da Pérsia, quem é que é este príncipe do rei da Pérsia? Não pode ser um homem, porque um homem não tinha poder contra um anjo. Então este príncipe do rei da Pérsia era Satanás, personificado aqui, que estava a impedir o anjo Gabriel de assinar o decreto. Vocês vejam o poder do inimigo. Deus não retirou o poder ao inimigo, porque senão o inimigo iria acusar Deus. Mas isto serve para nós vermos que muitas vezes não é, quando a resposta não chega, não é que Deus não queira, mas o inimigo está a criar obstáculos ali. Então nós não podemos desistir de orar, temos de continuar a orar. E então foi necessário vir o próprio Cristo para expulsar o inimigo e então o rei assinou o decreto. Mas quando é que Daniel começou a receber as respostas a orações? Desde o primeiro dia em que ele se começou a humilhar diante de Deus. O que é que isto quer dizer? Que para eu ter entrada à sala do trono de Deus, eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Enquanto eu não me humilhar e confessar os meus pecados, eu posso estar a pensar que entrei lá dentro. Eu posso passar as 24 horas do dia de joelhos. E estou todo contente porque estive 24 horas de joelhos. Mas as minhas orações não entraram lá. Porquê? Porque eu não me humilhei diante de Deus. Humilhar é isto do confessar. E não preciso de estar as 24 horas. Preciso é de estar em sintonia com o céu. Não permitir que nenhum pecado me transtorne essa aproximação do Senhor. Vou dar-vos um outro exemplo. Isaías 6. Isaías vem a falar aqui sobre aquela visão que ele teve do trono de Deus. E ele ficou tão impressionado com a santidade de Deus naquela visão em que tudo se passava ali, que reparem que no versículo 5, ele, ao ver essa santidade de Deus, ele diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que é que ele estava a fazer aqui? A reconhecer a sua pequenez. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas impuras também. E os meus olhos viram o Rei. Ele pensava que ia morrer. Agora reparem no que sucede a seguir. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Estão a ver aqui? Quando é que o anjo veio com a brasa viva? Quando ele reconheceu a sua iniquidade. Quando ele reconheceu a sua indignidade. Ele era indigno de estar ali na presença de Deus. Então isto é importantíssimo. E o primeiro móvel do santuário mostra-nos isso. Que para eu chegar a Deus, eu tenho de reconhecer a minha iniquidade. Mas sempre que eu o faço, eu posso entrar na sala do trono de Deus, porque a minha iniquidade foi tirada, o meu pecado foi purificado e eu sou visto aos olhos de Deus como se nunca tivesse pecado. Já imaginaram isto? Eu, pecador, ser considerado perfeito diante de Deus apenas por uma razão, porque eu reconheci o meu pecado e aceitei Cristo como o meu substituto. Temos 2 minutos. Eu não vou conseguir falar-vos tudo. Tenho aqui um exemplo muito bonito. Eu vou só explicar, não vou avançar mais. 2 Samuel 12 fala daquele pecado, dos pecados que Davi cometeu, do adultério e depois do assassinato de Urias. E depois veio um Natã ter com ele para, como é que eu vou dizer isso? Para ele provar, para mostrar ao Davi que o Davi tinha feito um erro tremendo. De acordo com a lei de Israel, o Davi teria que morrer. E o Davi não queria que o seu pecado fosse descoberto porque ele não queria morrer. Então arranjou uma série de estratagemas até matar o Urias. Mas quando o Natã vem falar com ele diz: pequei contra o Senhor. Quando o Natã lhe diz: tu és esse homem, ele diz: eu pequei contra o Senhor. E o Natã disse-lhe logo: também o Senhor trespassou o teu pecado. Olha isto, o Senhor transferiu o teu pecado para Cristo. Não morrerás. Porquê é que ele não morreu? Porque ele confessou. Ele confessou. Então o pecado dele foi perdoado. E agora, eu queria ler, abram a vossa Bíblia em 1 de Reis 15:5 e vamos ver o testemunho do escriba, o homem que escreveu este relato, esta história dos reis de Israel. Vamos ver qual foi o que é que ele disse neste capítulo 15 e no versículo 5. Diz assim: porquanto Davi tinha feito tudo o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias. Quer dizer, o Davi foi perfeitinho em tudo, só naquele caso de Urias é que não. Isto é justo? Honestamente, é justo isto que o escriba escreve aqui? Não, não é justo. Mas vamos ver agora no capítulo 14, versículos 7 a 8, é o próprio Deus que está a dizer ao profeta aquilo que ele deve dizer. Reparem, diz assim: vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu, agora vejam o que é que Deus diz de Davi, tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Deus aqui não diz assim, só no caso de Urias é que não. Deus diz, fazer sempre o que era reto aos meus olhos. Isto é o testemunho de Deus acerca de Davi. Agora pergunto-vos, Deus é justo ao dizer isto? É justo? É justo. É justo. Porquê que Deus é justo? Apenas por uma razão. O Davi pedia perdão. Se vocês forem ler os Salmos de Davi, nós agora estamos a estudar os Salmos, eu tenho aqui na minha Bíblia, tenho pena de não vos poder mostrar isso, o Davi
se humilhava de uma maneira, ele até escrevia os seus erros, que são os salmos que ele escreveu, que eram cantados na igreja. Ele não se preocupava que os outros, ao olharem para ele, o olhassem com desprezo. O que ele queria era estar em paz com Deus. Ele confessava, ele humilhava-se diante de Deus, e então Deus pôde dizer, ele nunca pecou, fez somente o que era reto aos meus olhos. Eu ainda tinha mais uma, mas não, eu vou avançar. Eu vou avançar aqui, mas é Davi a dizer, sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há alguma coisa que não está bem, Senhor, porque eu quero é estar perto de ti. Olha o que diz aqui. O Davi dá as boas-vindas ao escrutínio divino como meio de poder remover da sua vida qualquer coisa que perturba a sua relação com Deus. Quer dizer que Davi não tinha medo de chegar junto de Deus e confessar o seu erro. Não tinha medo que Deus analisasse o seu coração como se fizesse ali uma ressonância magnética espiritual ao seu coração. Davi não tinha medo disso. O que Davi queria era que não houvesse nenhum obstáculo que impedisse a sua presença junto de Deus. Era por isso que Davi confessava. Pronto, olha, eu podia ir mais à frente, eu vou só avançar a ver se vou só mostrar isto, para vocês verem aquilo que a serva do Senhor nos diz. Aqui diz, porque pela graça sois salvos, mediante esta fé em Jesus. Se vocês acreditarem, é o que Deus está a dizer, se vocês acreditarem em mim, naquilo que eu vos estou a dizer, naquilo que eu vos ensinei através do santuário, que vocês se humilhem diante do Senhor, confessem os vossos pecados e aceitem a Cristo como vosso substituto, se vocês tiverem fé para isso. Agora reparem como é que a Ellen White comenta isto. A parte que se requer que o homem sustente é muito grande. Estão a ver? Porquê que é muito pequena? Este Deus parece não estar a pensar bem. Então eu cometo tantas asneiras e depois só por uma humilhação da minha parte, pelo perdão que eu peço a Deus e por sentir que realmente eu ofendi o Senhor, só fazendo isso e aceitando a Cristo, eu tenho direito à salvação? É por isso que ela diz, a parte que se requer do homem é imensuravelmente pequena. E depois ela conclui, e nem isso fazemos, é verdade, e nem isso fazemos. Embora no plano de Deus seja justamente a parte necessária para que a obra seja um sucesso. Quer dizer que se eu não confessar a Deus, se eu não fizer essa parte pequenina, então a obra não será um sucesso. Mas se eu fizer essa pequenina parte, a minha salvação não está em risco. Que Deus vos abençoe. Aqui termino, mas claro, teria muito mais coisas a explicar-vos, mas o tempo chegou ao fim.